vamos para mais um vídeo, reflexão / devocional. Então, vamos dar continuidade ao capítulo 21, né? Essa é a segunda parte do vídeo e vamos ler a partir do versículo 22. Na parte anterior, nós falamos, né, da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Depois falamos da purificação do templo, né? Quando o Senhor Jesus quebra as mesas dos cambistas, né? E falamos também da parte em que ele faz os milagres, né? As maravilhas, né? Lá curando coxos, cegos, né? E a parte da figueira também, né? O título sobre a figueira, o qual o Senhor, a figueira que não produzia frutos, né? Falamos dessa parte também. E vamos então a partir do versículo 23, que fala da autoridade de Jesus e o batismo de João Batista. Aqui vai falar sobre um debate, né? Porque os judeus, eles tinham esse costume de fazer debates, de provar que eles estavam certos, né? Não é como a gente faz hoje, né? Tem as discussões, tem as afrontas. Lá era uma coisa mais assim, como se fala, mais formal, né? Então assim, eram discutidos assuntos e eles tinham que chegar a uma conclusão e o Senhor Jesus sempre, né, tinha os argumentos certos, tinha as respostas certas e deixavam eles sem, os fariseus, os escribas, né, sem palavras, né, os religiosos daquela época, os estudantes, né, das escrituras daquela época, sem palavras, né. Então, antes de vocês fazer o devocional, faça a oração de vocês. Peça que o Espírito Santo venha trazer discernimento, abrir o entendimento de vocês. E depois que terminar, faça uma oração agradecendo a Deus e pedindo ao Senhor que vocês possam ter mais momentos assim com Ele, né? Então, vamos lá? A partir do versículo 23 do capítulo 21 de Mateus. A autoridade de Jesus e o batismo de João Batista. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade fazer estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditam nele? E se dissermos dos homens, o que? E é para temer o povo, porque todos consideram João Batista como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Aqui a gente enxerga um confronto com o Senhor Jesus, uma afronta ao Senhor Jesus, porque eles eram anciões, sacerdotes, eles eram autoridades, né? Naquele lugar. O Senhor Jesus estava no território, eles, né, consideravam o território deles, né? E aí eles perguntam: com que autoridade você faz essas tal coisas, né? E aí o Senhor Jesus fala para eles: vou fazer uma pergunta para vocês e se vocês me responder, eu vou responder com que autoridade eu faço tal coisa, tais coisas, né? E aí ele pergunta para eles: o batismo de João Batista era dos céus ou era do homem? Ou seja, era algo que tinha vínculo com Deus ou era apenas da carne aqui da terra? E aí eles entram em contradição entre eles, né? Entram em dúvida, não contradição, entram em dúvidas, mas eles não tinham sinceridade, porque eles tinham que vencer aquele debate, eles tinham que dar uma resposta para o Senhor Jesus, e eles não tinham essa resposta. Por quê? Porque eles ficaram
como se diz, encurralados, né? E é quando eles entre si falam, né? Se dissermos que é do homem, se dissermos do céu, ele nos dirá. Então, por que não acreditam nele? Né? No batismo, né? E se dissermos dos homens, é para temer o povo. Eles iam temer o povo porque desconsideravam João Batista, e o povo considerava João Batista um profeta, ele era respeitado, então o povo ia ficar contra eles. E aí, o que eles respondem? Não sabemos. E aí o Senhor Jesus pega e fala, também não vou falar com que autoridade que eu faço tais coisas, com que autoridade faço estas coisas. Versículo 28, e o título é A Parábola dos Dois Filhos. E aqui o Senhor Jesus já entra na parte da parábola, ao qual ele vai trazer uma reflexão para que eles possam entender o tamanho do erro deles para com o que eles estavam ensinando para o povo e a vida errônea que eles estavam tendo, achando que com práticas ritualísticas, com costumes, com doutrinas desacerbadas, eles estariam fazendo a vontade de Deus, né? Então vamos usar a parábola dos dois filhos. E assim, é muito bem, é bem explicadinho, né? Para eles, aqueles, né, daquela época, entender o que o Senhor Jesus estava querendo dizer para eles. Vamos lá. Eu tô olhando aqui o tempo, para que eu não possa extrapolar muito. 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo filho, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois se arrependeu, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram, o segundo, declarou-lhes Jesus. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vós, outros no caminho da justiça. Porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Aqui o Senhor Jesus fala, usa o exemplo de 2 filhos, né? Um que fala que vai, né, ajudar o pai na vinha, porém ele não vai. E o outro que fala que não, porém ele se arrepende e vai ajudar o pai. E aí ele pergunta, qual dos 2 fez a vontade do pai? Aí eles respondem, o segundo filho. Aí é quando o Senhor Jesus fala que as meretrizes e os publicanos entraram primeiro no céu do que eles. Por quê? Porque eles, apesar de terem errado, eles se arrependeram com a mensagem do Evangelho. Enquanto eles, filhos que se dizem obedientes, não acreditavam naquilo que era anunciado por João Batista e por o Senhor Jesus. É sobre isso. E aí quando o Senhor Jesus fala que apesar deles ter desobedecido o Pai, eles se arrependeram e obedeceram. Enquanto aqueles que falam que obedecem, quando na realidade eles não obedeceram, não estão fazendo a vontade do Pai, né? Ou seja, são hipócritas. Vamos para a próxima parábola, que é no versículo 33, e é a parábola dos lavradores, né? A parábola dos lavradores maus. E é profundo essa parte desse texto. Vamos lá. Atentai noutra parábola.
Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para que recebessem os frutos que lhe tocavam. E os lavradores agarraram os servos, espancaram e um a um, mataram o outro e outros apedrejaram. Enviou ainda outros servos com maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou seu próprio filho, dizendo: o meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos matar. Este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam o fruto nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principalmente a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino do céu vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todos os que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideraram como profeta. Então, o Senhor Jesus usa de outra parábola, né, para falar com os sacerdotes, e eles então percebem que aquela parábola estava falando deles. Ele conta a história de um homem que edificou uma fazenda, fez uma vinha, deixou ela perfeitinha, colocou sede, colocou um lavar, cercou aquela vinha, né? Deixou ela pronta e pegou e arrendou, ele não deu, ele arrendou para outros lavradores. E esses lavradores foram cuidar dessa terra, porém eles achavam que essa fazenda era deles, né? E não era, porque era para eles entregar o fruto na época certa, na época da colheita, para eles entregar a parte, né, daquele trabalho para fazer o pagamento para o fazendeiro. Porém, eles não fizeram isso, e aí o fazendeiro enviou os servos dele. Chegando lá, os lavradores fizeram o quê? Mataram, apedrejaram, bateram, e aí ele pegou e mandou mais servos em número maior, e eles fizeram a mesma coisa com eles. E então o fazendeiro mandou o filho dele, o herdeiro dele. E aí o que os lavradores fizeram? Mataram o filho do fazendeiro, porque eles acreditavam que eles iriam herdar aquela fazenda, né? Queria matar o herdeiro para que não pudesse herdar aquela fazenda. E aí o Senhor Jesus fala, né?
o que aqueles lavradores mereciam, o que iria acontecer com eles. Aí eles responderam, né, que o fazendeiro iria pegar, tirar aqueles lavradores, né, matar, né, como se fala, vingar o que aconteceu. Eles falam aqui, ó: fará perceber horrivelmente estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores. Eles tirarão, ou seja, receberiam um castigo, e o dono daquela fazenda passaria aquela vinha, aquela fazenda, para outros lavradores que fossem mais honestos, que fossem mais cuidadosos, que fossem mais obedientes, mais reverentes ao fazendeiro. E aí o Senhor Jesus pega e fala para ele, estava falando, eles percebem que o Senhor Jesus estava falando deles, porque o Senhor mandou os filhos, os servos deles, né, anunciar o evangelho, e mesmo assim não obedeceram, não acreditaram, assim como João, né? João era um servo do Senhor, foi, anunciou o evangelho, o que era vindo de Deus, e eles não acreditaram, porque João interpretou cada profecia. João leu e estudou cada escrituras, e ele entendeu que aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles religiosos daquela época, aqueles sacerdotes, não estavam fazendo conforme era a palavra. E ele começou a anunciar, né, o evangelho, e falava que viria o Messias, né, e era o Senhor Jesus. Ele sabia, já estava sabendo que o Messias viria. E eles não acreditaram em João, mataram João, permitiu que ele morresse, não acreditaram. E veio o filho do dono da fazenda, no caso, se a representatividade é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus fala que eles iriam matar. E realmente foi o que eles fizeram, né? Eles crucificam o Senhor Jesus. E por mais que eles quisessem prender o Senhor Jesus naquele momento, eles não podiam, porque o Senhor Jesus estava rodeado de multidão e ele era considerado um profeta, né? Então, para não ficar mal com o povo, eles não prenderam o Senhor Jesus naquele momento. Agora, imagina o ódio, a ira daquele povo, daqueles homens, aqueles religiosos contra o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus não se importava com aquilo, porque ele tinha um propósito. Ele tinha que vir anunciar o evangelho e mostrar que a forma correta, ao qual o Senhor Deus queria que fosse praticado, né? A vontade dele, fosse feita a vontade dele. E o Senhor Jesus veio, anunciou a obra de Deus, anunciou o reino de Deus, né? Ele tirou a autoridade daquele povo perante, porque o povo vivia acreditando, o povo estava cego, o povo acreditava em tudo que eles falavam, porque os sacerdotes falavam, porque para eles a verdade daqueles sacerdotes era absoluta, e quando não era. O Senhor Jesus provou isso, né? Provou que estava errado, que eles estavam errados. E o ódio foi crescendo, e o Senhor Jesus foi tendo muitos adversários, inimigos, né? Começaram a odiá-lo, porque o Senhor Jesus pregava a verdade, o Senhor Jesus falava a verdade, né? E é muito perigoso hoje quem está à frente do povo pregar uma coisa e viver outra. Era mais ou menos o que aqueles sacerdotes faziam. Eles cobravam tanto do povo, porém eles não viviam aquilo que eles ensinavam, aquilo que eles pregavam, aquilo que eles praticavam, né? Aquilo que eles acreditavam ser as práticas corretas, né? Eles induziram o povo ao erro, né? Da servidão. Então tem que tomar muito cuidado, nós, servos de Deus, a dar um testemunho de vida errôneo para quem não está no meio evangélico, quem não está no meio cristão, para que não possa interpretar as coisas erradas, para que não possa interpretar um testemunho de vida ao qual não é aquele que está na Bíblia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não falo só a questão dos líderes, né, dos que estão à frente do povo, né, igual tem os pastores,
no caso da minha igreja, é o cooperador, é o ancião, é o diácono. Também nas outras igrejas tem também, né? Os presbíteros, os evangelistas, e vai. São pessoas que são influentes no meio, né, das comunidades cristãs. Temos que tomar cuidado, os servos também, né? Buscar ler a palavra, buscar entender a palavra, interpretar a palavra também. Para quê? Para que não sejamos enganados, né? Nós temos que viver o Evangelho, nós temos que conhecer o Evangelho, nós temos que alimentar a nossa alma do Evangelho. E como que vamos fazer isso? Estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, buscando conhecer o Deus ao qual servimos. A gente não pode ficar acomodado apenas com pregação. Pelo menos, pra mim, eu acho assim, que eu não devo ficar só acomodada com pregação, porque muitas das vezes são pregação que não são vindas de Deus, não é algo, né, que a gente tem que estar alimentando a alma da gente. Tem que tomar muito cuidado com isso, e como que nós vamos nos preservar de falsos profetas, de falsos pregadores, estudando a palavra, observando se os profetas, se os pregadores vivem a vida ao qual eles pregam, né? Não estou falando para ser irredutíveis, inabaláveis naquilo de tentar levar uma vida certa. Não, nós somos falhos. Eu sei que vai ter momentos, eu compreendo, eu entendo, porque eu também comigo é assim. Tem momentos que vamos ter fraqueza, vão ter momentos que vamos desanimar, a prova vai vir e vamos ficar mais frágeis, mas a gente tem que tomar muito cuidado em questão, nós temos que nos sustentar em Cristo, né? Buscar de Deus a força a qual precisamos para superar as nossas provas. Então, como que vamos fazer isso? As práticas certas que estão na Bíblia, que não são falhas, é o conhecimento da palavra, é a adoração a Deus, é a oração, é o jejum. É assim que vamos buscar a trazer mais, a sermos mais íntimos com Deus, né? São essas práticas, buscando o conhecimento, e assim vai vindo o discernimento de Deus, né? Quanto mais próximo do Senhor, mais vamos entender o que Ele quer, mais vamos ouvir Ele falar no nosso coração, mais próximos vamos estar do Espírito Santo, e mais assertivas vai ser as nossas orações, as nossas petições a Deus, né? E vamos viver aqui no mundo uma vida não apenas, não quer dizer que vai ser um mar de rosa, não vai ser só plenitude, mas vamos ter força para superar cada obstáculo, né? Deus vai nos dar força para superar as dificuldades, as dores ao qual vamos passar aqui na Terra, né? Então, assim, que acheguemos mais e que não mais a Deus, para que nós não sejamos enganados por falsos profetas, por fariseus, né? Vamos colocar, né? Por fariseus, por saduceus, que eram grupos religiosos que não estavam levando o povo a Deus, né? Tanto que o Senhor Jesus veio e eles, né, mataram o Senhor Jesus, mas era tudo parte do propósito, né, da vinda do Messias aqui na Terra, passar por tudo que ele passou para que gerasse esse testemunho de obra, de amor, para que nós hoje possamos servir a Deus, entender o que é realmente ter um amigo, ter um irmão que nos ama, um mestre, né, que é o Senhor Jesus. E Ele está entre nós, Ele não morreu, Ele ressuscitou, né? E Ele nos ouve, né? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, é Ele que está lá para nos dirigir, para nos direcionar, para nos trazer a solução, para nos trazer o escape que nós precisamos. E assim, coisas assim, são estratégias maravilhosas, são sobrenaturais que acontecem em nossas vidas, né? Milagres que acontecem em nossas vidas que nós não conseguimos explicar. Então é sobre isso. Busque mais de Deus. A oração vai te trazer mais intimidade com Deus, né?
mais aproximação e proteção também, né? Então, a minha reflexão do livro de Mateus 21, finaliza aqui, né? Com essa parte, segunda parte, é essa. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês a compreensão que eu tive desse capítulo, que venha trazer edificação espiritual para a vida de vocês, né? Que eu tenha sido realmente usada, né? Aqui pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, para estar trazendo essa mensagem também para vocês. E aqui encerra mais um devocional, né? Uma reflexão / devocional. Feliz de poder e honrada de poder estar gravando esses vídeos aqui para vocês. Deus abençoe vocês, tenham um excelente dia e não deixem de fazer o seu devocional, a sua oração, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês.